Oi, família. Olá, nessa aula nós vamos cuidar do tema dos tribunais e juízes dos estados. Os nossos comentários principalmente girarão em torno dos artigos 125 e 126 do texto constitucional. O artigo 92, quando trata dos órgãos do Poder Judiciário, insere entre os órgãos do Poder Judiciário os tribunais e juízes dos estados. Veja que o Poder Judiciário ele é um poder nacional, é um poder uno, indivisível, e ele se manifesta de forma no âmbito federal e também no âmbito estadual. Então, o que vamos fazer? Procurar analisar como é que a Constituição disciplina essa justiça estadual. Vamos lá? Vem comigo aqui. Ó, o ponto de partida, artigos 125 e 126 do texto constitucional. Aqui, na introdução, como eu disse, nós podemos colocar o artigo 92, inciso 7. O 92, inciso 7, insere os tribunais e juízes dos estados e do DF territórios no âmbito da justiça, no âmbito do poder judiciário. A justiça estadual, em regra, ela é uma justiça comum. Porém, é possível a criação da justiça militar, justiça especializada. A justiça comum, ela é composta pelos juízes de direito, que é o primeiro grau de jurisdição, e o segundo grau de jurisdição, que são os tribunais de justiça. Vale destacar que, por exemplo, se a gente pega o artigo 98, inciso 1, nós também temos, os juizados especiais, que também atuam na primeira instância. Nós temos também, vale destacar também, o artigo 5º, inciso 38, que cuida de um outro órgão do judiciário, que é o Tribunal do Júri, que também está dentro da primeira instância. Tribunal do Júri. A lei estadual pode criar a justiça militar. E aí, aqui julga crimes militares cometidos pelos militares dos estados, PM e bombeiro. Aqui nós temos o juiz de direito, mais o conselho de sentença, conselho de sentença é Tribunal do Júri, conselho de justiça. E temos o TJ ou TJ militar, este nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. A Constituição Federal, no caput do artigo 25, diz que os estados é que têm competência para organizar a sua justiça, porém, tem que observar os princípios estabelecidos nesta Constituição. Então, quando a gente pega o próprio artigo 25, ali nós temos o poder, a capacidade de auto-organização dos estados, por meio da qual os estados eles vão elaborar a sua Constituição estadual. E quando eles fazem isso, devem observar os princípios da Constituição. Então, por exemplo, se nós pegarmos o artigo 37, nós temos os princípios aplicáveis à administração pública, que não podem ser esquecidos. Quanto ao Poder Judiciário, se nós pegarmos o artigo 93, que trata da parte de disposições gerais, o artigo 95, que trata das
garantias do Poder Judiciário, que trata também das vedações do Poder Judiciário. Perceba, todos esses princípios devem ser observados no âmbito estadual quando da organização da sua justiça. O Supremo entende o seguinte: o Poder Judiciário tem uma singular compostura de âmbito nacional. Isso a gente encontra lá no 92, quando trata de órgãos do Poder Judiciário, e ele insere lá órgãos, tanto federais quanto estaduais, porque o Judiciário é um só. Essa estrutura é perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado de uma parte desse Poder Judiciário. Ademais, o artigo 125 da Lei Magna defere aos estados a competência para organizar sua própria justiça, mas não é menos certo que esse mesmo 125 faz o quê? Vincula essa organização aos princípios estabelecidos pela Constituição, neles incluídos os constantes do 37 cabeça, que são os princípios aplicáveis à administração pública. Então, o que é que nós temos? O Estado membro, se nós voltarmos aqui, ele tem competência para organizar a sua justiça, mas ele não tem um poder ilimitado, porque a autonomia estadual ela recebe limitação dada pela própria Constituição. O artigo 1º do 125 diz que a competência do TJ será definida onde? Na Constituição do Estado. Então, cabe à Constituição do Estado, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal, estabelecer a competência dos tribunais de justiça. A Lei de Organização Judiciária do Estado, essa é de iniciativa o quê? Reservada, exclusiva, privativa do Tribunal de Justiça. Então, a Lei de Organização Judiciária do Estado, que vai definir a questão das comarcas, das competências e tal, essa lei tem que ser de iniciativa do Tribunal de Justiça. Nenhuma outra autoridade pode apresentar esse projeto de lei sob pena de inconstitucionalidade formal subjetiva. O 126 da Constituição Federal, no âmbito de competência, diz assim: para resolver conflitos fundiários, o TJ proporá a criação de varas especializadas com competência exclusiva para quê? Para a questão agrária. E o parágrafo único diz: sempre que necessário a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. Continua comigo. Aqui eu vou trazer algumas decisões do Supremo sobre competência do TJ. A súmula vinculante 45 diz assim: a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista na Constituição Federal, prevalece sobre foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Veja, fica atento. Nós vimos que a Constituição do Estado vai estabelecer as competências do Tribunal de Justiça. E esse Tribunal de Justiça poderá ter competência para julgar determinadas autoridades, foro por prerrogativa de função. Porém, se houver um conflito entre a competência da Constituição Estadual e a competência do júri prevista na Constituição Federal, o que a Constituição está dizendo? O que a súmula 45, súmula vinculante 45 está dizendo? Prevalece a competência constitucional do Tribunal do Júri, essa competência prevalece sobre o foro por prerrogativa previsto somente na Constituição Estadual. Percebam a questão. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 38, a linha D, diz que compete ao Tribunal do Júri julgamento de crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos tentados ou consumados contra a vida. Essa é uma competência mínima. Veja, se a Constituição Federal disse que crimes dolosos serão julgados pelo Tribunal do Júri, crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri, se a Constituição Federal estabeleceu essa competência, somente a Constituição Federal é que pode criar exceção. E ela fez isso?
fez. Se você pega o artigo 29, inciso 10, diz que prefeito vai ser julgado no Tribunal de Justiça e não no Tribunal do Júri. Mas veja, é a própria Constituição Federal que abriu a exceção. Se você pegar o artigo 53, parágrafo 1º, você vai ver que deputados federais e senadores, desde a expedição do diploma, serão criminalmente processados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Vale dizer, se um deputado federal durante o mandato comete um crime doloso contra a vida, ele não vai para o Tribunal do Júri, ele vai para o Supremo Tribunal Federal. Um governador, se comete um crime comum, ele vai ser julgado no Superior Tribunal de Justiça. É o que está no artigo 105, inciso 1, a linha A. Se o presidente da República comete uma infração penal comum, o PGR, o AGU ou os ministros de Estado, quem é que julga? É o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se a Constituição criou a competência do Tribunal do Júri, somente a Constituição é que pode excepcionar. Por isso que a súmula vinculante 45 do Supremo Tribunal Federal diz que a competência do júri prevalece sobre aquele foro por prerrogativa de função previsto somente na Constituição Estadual. Vale dizer, a Constituição Estadual não pode excluir da competência do júri uma autoridade que a Constituição não excluiu. Então, quem é que pode excluir um julgamento da competência do júri? Somente a própria Constituição Federal, nas hipóteses, por exemplo, de foro por prerrogativa de função. Tudo bem? Legal? Joga aqui na tela comigo. Ó, uma outra decisão do Supremo é inconstitucional, disposição que atribui iniciativa do governador para a lei de organização judiciária. Por quê? Vimos que a iniciativa aqui é privativa de quem? Do TJ. Fechou? A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que compete à justiça comum o julgamento de uma causa que verse sobre complementação de aposentadoria ajuizada contra a entidade de previdência privada por não decorrer essa complementação de contrato de trabalho. Então veja algumas questões importantes sobre competência da Justiça Estadual. Mais uma, compete à Constituição do Estado definir as atribuições do TJ nos termos do parágrafo 1º do 125. Essa competência não pode, veja, essa competência não pode ser transferida ao legislador infraconstitucional. Então, a competência do TJ tem que estar definida onde? Na Constituição Federal e não na lei. Então, quem vai definir é a Constituição Federal. Outra decisão, a cláusula constitucional que confere exclusividade ao TJ para instaurar processo legislativo em tema de organização e divisão judiciária do Estado, veja que nós vimos, a lei de organização judiciária é de iniciativa do TJ. Mas isso não impede que os parlamentares ofereçam o quê? Emendas ao correspondente projeto de lei. Então perceba, a iniciativa é exclusiva, mas isso não impede o quê? A emenda parlamentar. O poder de emendar, que não se constitui derivação do poder de iniciar, é prerrogativa conferida ao parlamentar, que se sujeita, quanto ao seu exercício, apenas às restrições impostas em números clausos, ou seja, taxativamente pela própria Constituição. O projeto de lei sobre organização judiciária pode sofrer emenda, de que resulte até mesmo aumento de despesa. O conteúdo restritivo da norma inscrita no 63, inciso 2, que concerne exclusivamente aos serviços administrativos na Secretaria dos Tribunais, o comando restritivo não se aplica a projeto referente à organização judiciária. Eis que as limitações expressamente previstas na Carta Política de 69 deixaram de ser reproduzidas. Então, fica atento. O TJ tem exclusividade para apresentar o projeto de lei, mas esse projeto de lei pode sofrer emenda parlamentar. Cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Carta Estadual, vedada a atribuição de legitimação para agir a um único órgão. Aqui, de forma objetiva, nós temos a figura do controle de constitucionalidade do âmbito estadual.
Veja que o controle de constitucionalidade no âmbito estadual, ele pode ser um controle difuso, exercido por qualquer juiz ou tribunal, ou um controle concentrado. Concentrado por quê? Porque somente o TJ é que vai julgar a ação. E aqui a Constituição está dizendo que a Constituição estadual vai estabelecer o quê? A representação de inconstitucionalidade. Então, as ações diretas, a ação direta de inconstitucionalidade, a declaratória, há autores que defendem até mesmo a ADPF, nós temos a ADI interventiva, enfim, cabe aos estados definir essa questão. A Constituição estadual, ela tem que ser observada pelas leis, né? Então aqui, uma lei estadual e uma lei municipal tem que observar. Se contrariar a Constituição estadual, podem ser declaradas inconstitucional. Agora, olha o detalhe, a Constituição aqui não obrigou que os Estados-membros sigam um modelo definido na Constituição Federal. Só diz que eles podem instituir essa representação de inconstitucionalidade e a única proibição é não pode atribuir a legitimação a um único órgão. Por quê? Se você pega o artigo 103 da Constituição, você vai encontrar os legitimados à propositura das ações diretas de constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Então lá nós temos diversos legitimados, presidente da República, mesa da Câmara, do Senado, de Assembleia, governador, partido político, confederação sindical, entidade de classe e partido político, PGR também. Está tudo lá, no 103. O Supremo entende que os Estados-membros não têm obrigação de seguir a simetria, mas o Estado-membro não pode, por exemplo, dizer assim, somente o Procurador-Geral de Justiça, ou seja, o chefe do MP estadual, é que poderá apresentar uma ação direta de inconstitucionalidade perante o TJ. Isso não pode. Não pode haver a legitimação atribuída a um único órgão. Então, a única coisa que o Supremo, que a Constituição exige, é que haja uma pluralidade de legitimados à propositura dessa ação. Pluralidade, só isso. Aí, vamos analisar algumas decisões aqui do Supremo. Não é inconstitucional, então é constitucional, Não é constitucional, não é inconstitucional, norma da Carta do Estado que atribui ao procurador da Assembleia Legislativa ou, alternativamente, ao Procurador-Geral do Estado, a incumbência de defender a constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual questionada em controle abstrato. Previsão que não afronta a Constituição, já que, ausente dever de simetria para com o modelo federal. O que a Constituição impõe? Impõe apenas a pluralidade de legitimados para a propositura da ação. Ponto. A única coisa que a Constituição exige é que hajam diversos legitimados à propositura da ação direta no âmbito estadual. Ainda, representação de inconstitucionalidade estadual. Antes de adentrar no mérito da questão aqui debatida, anoto que, muito embora não tenha o Constituinte incluído o Distrito Federal, no 125, parágrafo 2º, que atribui competência aos tribunais de justiça dos estados para instituir a representação de inconstitucionalidade, a lei orgânica do DF apresenta no dizer da doutrina a natureza de verdadeira Constituição local, ante a autonomia política, administrativa e financeira que a Carta confere ao DF. Por essa razão, entendo que se mostra cabível a propositura de ADIM pelo MPDFT, no caso sob exame. Perceba, então, que no TJDFT também haverá controle de constitucionalidade em face da lei orgânica do DF. Apesar de ser lei orgânica, a doutrina e o Supremo têm entendido que ela é, na verdade, materialmente, ela é uma verdadeira Constituição distrital. Beleza? Justiça Militar Estadual. O que a gente viu? A gente viu no início que essa justiça pode ser criada. Quem é que cria?
lei estadual. Quem é que tem a iniciativa dessa lei estadual? É o Tribunal de Justiça. Então, uma lei estadual de iniciativa do Tribunal de Justiça pode criar a Justiça Militar Estadual. Em primeiro grau, essa justiça é composta pelo juiz de direito e pelo Conselho de Justiça. No segundo grau, pelo próprio TJ ou por TJ militar. Veja, TJ militar é nos estados em que o efetivo militar seja integrante, seja superior a 20 mil integrantes. Então, o número de policiais militares e bombeiros militares tem que ser mais de 20 mil para que possa ser criado o TJ militar. A Constituição diz que a competência dessa Justiça Militar estadual, fica atento, porque a Justiça Militar Federal julga os militares das Forças Armadas e excepcionalmente civis. Já a Justiça Militar Estadual julga somente quem? Militares dos estados. Quem são? PM e bombeiro. Quando eles cometam crimes militares definidos em lei. E julga também as ações judiciais contra ato disciplinar militar. Então, o militar entra com uma ação judicial contra uma punição militar. Quem julga é a Justiça Militar. Aí ele vem, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Então aí entra a competência do tribunal do júri nos crimes dolosos contra a vida. Cabe ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Então perceba que a Justiça Militar Estadual julga quem? Os militares. Aí a Constituição vem e diz que o juiz de direito do juízo militar, ele processa e julga quem? Ele processa e julga singularmente os crimes militares cometidos contra civis, exceto a competência do tribunal do júri, e julga também as ações judiciais contra ato disciplinar militar. Já o Conselho de Justiça vai julgar o quê? Vai julgar os demais crimes militares. Aqui, duas decisões do Supremo. A súmula 673 do Supremo diz que o 125, parágrafo 4º, não impede, destaca, não impede a perda da graduação do militar mediante procedimento administrativo. Aqui, em se tratando de condenação de um oficial da Polícia Militar pela prática do crime de tortura, veja, tortura sendo crime comum, a competência para declarar a perda vai ser da Justiça Comum. Veja que o militar só vai ser julgado pela Justiça Militar quando? Quando houver crime militar definido em lei. Temos mais duas decisões. O 125, parágrafo 4º, somente outorga competência à Justiça Militar Estadual para processar o quê? Policial militar, quando se tratar de crime militar definido em lei. Então, nem todo crime cometido por militar vai ser um crime militar. Somente os crimes militares definidos em lei. Via de regra, que lei é essa? O Código Penal Militar, mais as leis penais, penais militares esparsas. Para fechar, a prática de um ato incompatível com a função militar pode implicar a perda da graduação como sanção administrativa. Perceba, uma sanção administrativa pode decretar a perda da graduação da praça, não se havendo de invocar julgamento pela Justiça Militar Estadual. Por quê? Porque a ela compete decidir sobre a perda da graduação da praça somente como pena acessória aos crimes que a ela couber decidir. Então aqui a gente termina essa parte, joga aqui comigo. Aqui a gente termina essa parte da Justiça Militar e aí é conveniente que você depois faça a leitura do 125 e também do 126, porque a gente analisou que dentro da Justiça Militar, dentro da Justiça dos Estados, há uma disposição sobre a Justiça Militar dos Estados. Legal? Grande abraço e até a próxima.